Fim de papo no Maracanã e deu Mengão queridão, Flamengo 2-1 pra cima do Mirassol, gigante Mirassol. É, meus amigos, Mirassol que vinha aí numa sequência de 9 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Não é brincadeira não, 9 jogos. Entre esses jogos aí que o Mirassol vinha, estava vitória sobre o Corinthians, vitória sobre o São Paulo, vitória sobre o Vasco da Gama, vitória sobre o Santos, empatou com o Palmeiras. O Mirassol hoje, a gente viu o Mirassol em cima do Flamengo, buscando. O Mirassol, a gente não tem que deixar de lado o mérito do adversário, mas se a gente olhar por outro lado, o Flamengo também não deu aquele espetáculo hoje não, tá? A verdade seja dita, o Flamengo não deu aquele espetáculo dentro de campo hoje não. Vitória importante, Flamengo vai a 40 pontos, gol de Léo Pereira e Platinha, Gonzalo Plata marcando o segundo gol do Flamengo. E sempre, como sempre, tem a lei do ex. Gabriel, né? Gabriel, que pra mim o Alan e o Everton Araújo ali, que deveriam estar ali marcando o Gabriel, segurando o momento que o Gabriel estava ali, chegou livre, só limpou ali, passou, chutou no contrapé do Rossi, não teve como o Rossi fazer nada, né? Já tinha aquele paredão lá na frente do Rossi, atrapalhando também, mas enfim, Flamengo conseguiu uma vitória importante, Flamengo vai a 40 pontos, amanhã o Cruzeiro entra em campo. Mesmo que o Cruzeiro vença, o Flamengo chega a um saldo agora de 25 gols. O Cruzeiro tem 19. O Cruzeiro tem que fazer 6-0, 7-0 no Santos amanhã. O Santos, que está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Primeiro colocado está com 15 pontos, né? Se não me sai da memória, vitória. E o Santos está aí com 18 pontos. Santos e Neymar precisa respirar. Eu acredito que eles vão surpreender. Mesmo o jogo sendo lá na casa do Cruzeiro, pode acontecer, né? O Ceará foi lá, venceu porque o Santos não pode vencer. Mas enfim, esquecendo o Santos e o Cruzeiro, agora vamos falar mais um pouco sobre o nosso Flamengo. O Flamengo consegue parar, mesmo não jogando tão bem, o Flamengo consegue parar a sequência, eu posso falar assim, do Mirassol, né? Como já falei para vocês. Um ponto importante que eu quero destacar aqui, Samuel Lino. Todos os escanteios que saíram a favor do Flamengo, do lado de Samuel Lino. Mano, Samuel Lino hoje mais uma vez foi sensacional. Faltou o gol de Samuel Lino, ele tentou de todas as formas. O Walter trabalhou, o Walter fez belas defesas. Do outro lado, o Rossi também trabalhou bastante, fez algumas defesas, deu alguns vacilos ali. Houve a falta ali, né, em cima do Alexandro. Mas aquela saída do Rossi, que o Reinaldo vai dar aquela cobertura por cima do Rossi, e o Léo Pereira está lá dentro do gol para tirar aquela bola. Porque se não fosse falta, se o Léo Pereira não tivesse ali, era mais um gol, sendo uma falha do Rossi, na minha opinião, tá? Porque aquela saída do Rossi ali foi realmente saiu sem sentido. E aí, o jogador do Mirassol, o Renato, fez só aquela coberturinha por cima, acabou. Mas enfim, o Mirassol gigante, gente. Mirassol gigante, tá? Parabéns pelo Mirassol que ele vem apresentando, que eu falei. Não vamos deixar o mérito do Mirassol de lado. O Mirassol continuar trabalhando e evoluindo o que ele vem trabalhando aí, vai dar trabalho aos clubes brasileiros, principalmente aos paulistas, hein? Ô Palmeirinhas, ô São Paulo, Corinthians aí, Santos, Paulistão de 2026, se preparam porque o Mirassol vem forte. A tendência é se organizar mais ainda, né? Mas tá aí, vitória importante do nosso Mengão queridão, é trabalhar, focar, ver onde realmente precisa mais acertar ali, porque a Copa do Brasil já foi. Não vamos aí vacilar não. Quase o Flamengo sofre o empate ali no finalzinho. Quase. Teve mais de uma chance ali do Mirassol, né? Uma defesa ali do Rossi também. Carlos Eduardo ficou até, parou, olhou assim pra cara do Rossi. Cara, como que esse cara conseguiu fazer essa defesa, né? O Rossi tem alguns vacilos, mas o Rossi também tem alguns feitos que também a gente não pode deixar esquecido aqui de lado. Mas enfim, o importante é a vitória. O Flamengo agora 40 pontos. Vitória do Mengão queridão. Vamos que vamos. Próximo jogo agora do Flamengo será na quarta-feira. Dessa vez pela Copa Libertadores da América. Libertadores da América contra o Internacional, tá? O Internacional que bateu o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista por 3-1 hoje. Venceu. Pressão, cobrança lá
do lado do Internacional, torcedores, quase todo mundo, matando todo mundo lá, foram lá para São Paulo e conseguiram vencer o Bragantino 3-1. É o próximo adversário do Flamengo, é o Internacional de Porto Alegre, primeiro jogo das oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. Então mais um jogo importante, Felipe Luiz. Felipe Luiz, já te dei meus parabéns hoje, filhão, né? Você chegou aos 40 hoje, o Mengão querido chegou aos 40 pontos também, então vamos trabalhar, organizar, olhar bem direito. Hoje o Jorginho estava fora, estava suspenso, mas vamos prestar atenção nesse meio de campo do Flamengo, tá? Hoje o Saul não entrou, né? O Saul não entrou, ali o Carrascal também não fez a sua estreia. Eu tô sendo naquela expectativa para o Jorge Carrascal fazer a sua estreia hoje. Na minha opinião, o jogo estava pegado, o jogo estava quente ali, mas poderia ter colocado o Carrascal ali, quem sabe, talvez, no lugar do Bruno Henrique, na entrada do Bruno Henrique ali, poderia ter colocado o Jorge Carrascal. Mas ele optou por Bruno Henrique, na minha opinião, o Bruno Henrique está muito abaixo, vem apresentando muito abaixo do que esperado, tá? O Bruno Henrique, na minha opinião, ou o Carrascal tinha estreado, ou teria colocado o Everton Cebolinha ali para fazer uma festa lá na frente, não sei, né? Com Samuel Lino, já estava o Luiz Araújo, também já tinha entrado. E no lugar do Bruno Henrique teria colocado o Carrascal, que joga ali pelo meio, justamente para entrar no lugar do Arrascaeta, né? Carrascal seria o nome para entrar no lugar do Arrascaeta, porque a contratação do Carrascal foi justamente para isso, para jogar ali, revezar a posição com o Arrascaeta, e o Felipe Luiz coloca o Bruno Henrique, tá? O que você acha sobre a situação, torcedor? Sinceramente, fique à vontade de deixar nos comentários a sua opinião. O que você achou também da partida desse Emerson Royal? Lateral direito, Emerson Royal. O Emerson Royal, achei o Emerson Royal ali muito cansado. O Emerson Royal é aquele jogador, não tem aquele pique, né? Tá começando ainda. Vamos dar linha para ele, dar liga aí. Vamos ver como ele vai se sair. Mas ainda está muito abaixo do esperado. Falar para você sinceramente, desses reforços que chegaram agora, do meio do ano para cá, contando com Jorginho, Samuel Lino e Jorginho, tá? O Saul passou 2 meses sem jogar, o Royal também, ainda vão voltar a jogar um bom futebol, eu acredito que sim, tá? Vamos daí ter paciência com esses reforços e vai dar tudo certo. Hoje, mais uma vez, Samuel Lino fez mais de uma bela partida, uma excelente partida. O Arrascaeta também jogou muito bem, o Arrascaeta ali no meio de campo ali, uma bola ali, cara, o Walter hoje virou o nóia da vida, né? Como diz o ditado, o nóia da vida. Mas enfim, vitória do Mengão, queridão. Vamos focar no próximo jogo agora, é Libertadores da América. 3 jogos contra o Internacional, só deixando isso aqui claro, tá? Libertadores, quarta-feira, depois... No sábado, no domingo, teremos o Internacional novamente pelo Brasileirão. E na outra quarta-feira, o Internacional de volta do jogo da Libertadores. Então vamos que vamos. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.